Declaro abertos os trabalhos do Legislativo da 30ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Urupema. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine. Que assim seja. Convido a vereadora Marília, segunda secretária, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata 031/2020. Ata da 29ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Urupema. Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, sob a presidência do vereador Celso Hugo Arruda de Melo, reuniram-se todos os senhores vereadores. Declarada aberta a sessão às 18h10, o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Expediente. Foi lida pela segunda secretária, vereadora Marília, a ata 0030/2020, sendo esta discutida, votada e aprovada. Em seguida, a primeira secretária, vereadora Elaine, fez a leitura dos documentos que deram entrada na casa. No pequeno expediente, a vereadora Elaine solicitou envio de ofício à Secretaria de Educação, parabenizando a todos os professores pelo Dia do Professor. O vereador Joaquim prestou sua homenagem aos professores e solicitou a associação ao ofício, parabenizando os professores municipais. O vereador Edgar solicitou envio de ofício ao Executivo, pedindo gestões no sentido de canalizar um esgoto que corre a céu aberto no final da rua Evaristo Pereira de Souza, no bairro Coqueiros. Solicitou ainda ofício ao Executivo, pedindo informações a respeito do saneamento básico, pois há algum tempo fora licitado o serviço, a verba já estava na conta e por cerca de prazos, a verba foi devolvida e a obra não foi realizada. Solicita então que o Executivo esclareça o caso. O vereador Celso Hugo solicitou envio de ofício à Secretaria de Obras para que dispense uma máquina para retirar um monte de terra que está ao lado do cemitério da localidade de Bossoroca, pois as vacas do proprietário do terreno ao entorno do cemitério estão entrando no cemitério pelo monte de terra e causando danos a túmulos e jazigos. Solicitou ainda envio de ofício ao Executivo pedindo gestões no sentido de ampliar o referido cemitério, uma vez que o proprietário já autorizou a obra. Passou-se então ao grande expediente, onde a vereadora Elaine utilizou da palavra para cumprimentar a todos. Reforçou a importância dos professores na formação de outros profissionais e de toda a dedicação na formação e cuidado com os filhos, parabenizando-os mais uma vez. Parabenizou também os romeiros que foram a pé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Bom Retiro, dentre estes o presidente dessa casa, desejando-lhes as bênçãos da padroeira. Por fim, desejou a todos uma ótima semana, um ótimo pleito a todos, que possam representar e defender os interesses do município. Então, agradeceu a oportunidade, se pondo à disposição. O senhor presidente agradeceu as palavras da vereadora Elaine e acrescentou que já estão se organizando para o próximo ano, e quem tiver interesse de ir junto pode entrar em contato. O vereador Joaquim utilizou da palavra para registrar a passagem do Dia das Crianças, desejando que a padroeira do Brasil abençoe todas as crianças neste ano de tantas dificuldades, sem poder ir à escola e socializar-se com os amigos, pois essas crianças são o futuro do Brasil. Rogou ainda que a padroeira abençoe a todos que concorrem ao cargo eletivo nesse pleito de 2020, desejando que continuem trabalhando pelo povo de forma honesta. Por fim, agradeceu a oportunidade. O vereador Edgar cumprimentou a todos, parabenizou os romeiros pela iniciativa, parabenizou os professores e também a iniciativa do senhor presidente em contactar com o proprietário das terras onde se encontra o cemitério do Bossoroca, com a intenção de ampliá-lo. Acrescentou ainda que, se for de interesse dos gestores em manter o formato do cemitério cercado por taipa, o vereador se disponibilizou a fazê-la gratuitamente. E finalizou agradecendo a oportunidade. Passada a ordem do dia, o senhor presidente pôs em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 0018/2020, que após a discussão fora votado de forma nominal e aprovado por unanimidade. Logo após, fora posto em discussão o projeto de lei número 0018/2020,
A vereadora Marília se pronunciou favorável ao projeto, sendo este uma suplementação para adequação de saldos do Fundeb. A vereadora Elaine igualmente se pronunciou favorável ao projeto, reforçando que essas adequações de saldos são comuns durante todo o ano, a darem entrada na casa, assim como o comentado pela vereadora Marília e pelo exposto no parecer jurídico da casa. Posto em votação, o projeto for aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a se tratar da presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de outubro do corrente ano, às 18 horas, dando essa sessão por encerrada às 18 horas e 30 minutos. Para constar, eu, vereadora Marília Sutil Oliveira, segunda secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros da mesa. Sala das sessões em 13 de outubro de 2020, Celso Hugo Arruda de Melo, presidente, Elaine Rodrigues Matos de Souza, primeira secretária, Marília Sutil de Oliveira, segunda secretária. Em discussão, ata 031 de 2020. Em votação, quem concorda permanece como está. Aprovado. Convoca a vereadora Elaine para fazer leitura dos documentos que deram entrada nesta casa. Senhor presidente, parecer número 020 de 2020, análise ao projeto de lei número 017 de 2020, origem do Poder Executivo do município de Urupema. Parecer. Projeto de lei número 0017 de 2020 foi encaminhado à Câmara de Vereadores de Urupema em 29 de setembro de 2020. Sendo encabeçado pela seguinte ementa: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Do prazo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto da LDO foi encaminhado fora do prazo constitucional. De acordo com o artigo 35, inciso 2º, da ADCT, o projeto da LDO será encaminhado 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 15 de abril. Verifica-se, por outro lado, que a Lei Municipal 881 de 2013 estabelece que o projeto da LDO seja enviado até o dia 30 de setembro. Ocorre, todavia, que a orientação do Tribunal de Contas é no sentido de que os estados, municípios e Distrito Federal não possuem competência constitucional para elaborar lei complementar disciplinando o prazo de remessa do projeto de LDO. Prejulgado. 17/16. Primeiro, o prazo para encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Poder Legislativo é de 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, enquanto perdurar o disposto do artigo 35 do inciso 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição da República. Segundo, os estados, municípios e Distrito Federal não possuem competência constitucional para elaborar lei complementar disciplinando o prazo da remessa do projeto de LDO, conforme artigos 24, 1 e 2, 165, inciso 9, da Constituição da República, artigo 35, inciso 2, do ADCT da Constituição da República. 3. De acordo com o que dispõe o artigo 57 do inciso 2 da Constituição da República, a Câmara de Vereadores não pode encerrar a primeira sessão legislativa sem apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Quarto, na hipótese do Executivo não remeter ao Legislativo, dentro do prazo previsto no artigo 35 do ADCT, da Constituição da República, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá a Câmara de Vereadores entrar em recesso parlamentar. Quinto, caso o prefeito municipal encaminhe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Poder Legislativo durante o recesso parlamentar, não há objeção ao pagamento dos subsídios, pois a irregularidade cometida pelo chefe do Poder Executivo não se comunica ao chefe do Poder Legislativo, a quem não caberá qualquer
sanção em razão do descumprimento do artigo 35 do inciso 2 da Constituição da República. Sexto, o chefe do Poder Executivo que não remeter a lei de diretrizes orçamentárias dentro do lapso temporal estabelecido no artigo 35 da Constituição da República está sujeito às sanções previstas no inciso 5º do artigo 4º do Decreto de Lei número 201/6763. Processo com 05 de 0.104.902, o parecer 437/05, a decisão de 2654/2005, da origem Câmara Municipal de São Miguel do Oeste. Relator, conselheiro Salomão Ribas Júnior, e a data da sessão 5/10/2005, e data do Diário Oficial 18/11/2005. Tal disposição pode ser confirmada no processo de consulta, número 12/00234-747, que esclarece que somente por meio de lei complementar federal de abrangência nacional, a exemplo da LRF, poderá ser alterado o prazo previsto na ADCT, pois compete à União legislar sobre normas gerais de direito financeiro e orçamentário. Não é à toa que a ADCT estabelece o prazo de 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, mas porque se trata de das mais importantes para o município, encerramento do exercício, mas porque se trata de lei mais importantes para o município e que demanda tempo para análise criteriosa, sem falar que é a LDO que orientará a elaboração da LOA. Daí porque quanto antes enviada, antes será possível a elaboração da lei orçamentária anual. Por outro lado, o presente parecer serve apenas de alerta para que, futuramente, o Executivo busque o cumprimento do prazo constitucionalmente fixado, em conformidade com as orientações do TCE Santa Catarina, orientando ainda a revogação da lei que dispõe prazo diverso do prazo constitucional. Do orçamento participativo. De acordo com o artigo 48 da LRF, um dos meios de transparência é conhecido como orçamento participativo, dispondo o seguinte. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: primeiro, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, incluindo pela Lei Complementar número 131 de 2009. Corrobora esse entendimento a Lei 10.527/01, Estatuto da Cidade, em seu artigo 44, que aduz. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, de que trata a linha do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Pela obrigatoriedade da participação popular, vejamos o prejulgado número 1777. Prejulgado 1777.
o poder público municipal, em fase dos princípios de legalidade, da publicidade e da eficiência constantes do artigo 37, caput da Constituição Federal, com a redação da EC número 19 de 1998, deve cumprimento às disposições do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 44, com o artigo 4º, inciso 3º, da Lei Federal número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, com vistas à transparência na gestão fiscal e à gestão democrática da cidade, promovendo audiências e consultas públicas e debates prévios, cuja realização é condição obrigatória para aprovação legislativa do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Segundo, a falta de participação popular decorrente da não realização de audiência, consulta pública por parte do Poder Executivo, na fase de elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, deve ser suprida pelo Poder Legislativo, ao qual compete, nessa situação, promover a participação da sociedade na discussão dos respectivos projetos de lei. Terceiro, a participação popular na discussão da matéria não interfere na necessidade observância dos prazos para encaminhamento e aprovação dessa legislação, devendo atentar para que a repercussão financeira esteja amparada no orçamento e na receita. Registre-se que o Poder Executivo realizou audiência pública no dia 13 de outubro de 2020, na sede da Câmara de Vereadores, estando regular a tramitação neste ponto. Terceiro, o projeto da LDO. No aspecto material, observa-se que o projeto da LDO consagra as determinações do artigo 165 da CF, que assim dispõe. Inciso 2, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Observa-se que o capítulo 2 dispõe sobre as metas e prioridades, em conformidade com a disposição constitucional. Inclusive, estabelece os percentuais aplicáveis à saúde e ensino. Consta também capítulo referente à alteração na legislação tributária, condição imprescindível para o Executivo renove as disposições em seus diplomas legais, bem como em relação às despesas com pessoal. Finalmente, cumpre ressaltar que compõe o projeto o anexo de metas e riscos fiscais, em observância à LC 101/2000, informando todos os itens destacados no artigo 4º, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarto, conclusão. A análise jurídica em projetos orçamentários se restringe à legalidade dos dispositivos, bem como se preenche os requisitos obrigatórios determinados na SF e na LRF. No plano da legalidade, observa-se que o PLDO está em consonância com o ordenamento jurídico do que tange ao conteúdo. Registro a importância dos nobres edis analisarem com atenção os anexos constantes do projeto de lei. São eles que irão fixar as metas e prioridades da administração pública municipal, as metas fiscais e riscos fiscais. Por fim, registra-se apenas a incorreção do prazo de envio do projeto,
sugerindo ao Executivo a revogação de lei que estabelece prazo diverso da ADCT. Com relação aos valores informados nos anexos, propõe-se o envio ao setor de contabilidade do Legislativo para análise, especialmente com relação aos valores que serão repassados ao Legislativo, que se estão em conformidade com o PPA vigente, ressaltando, todavia, que esses pontos foram esclarecidos na audiência pública. Finalmente, propõe o envio do projeto às comissões de Justiça, bem como de Finanças, para elaboração do parecer, no prazo regimental, lembrando que as emendas devem ser apresentadas na primeira discussão. Cabe salientar ainda que a Câmara de Vereadores pode, com o propósito de aperfeiçoar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, apresentar emendas, desde compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente, pelo inciso 4º do artigo 166 da Constituição Federal. No entanto, alertamos os senhores vereadores que as emendas a serem formuladas deverão ser coerentes com o programa apresentado, através de substituição de ações e não através de novos objetos. Opina-se, portanto, pela aprovação do PL 0017/2020 em duas discussões, por conta da sua constitucionalidade, parecer este sem efeito vinculante. Encaminha-se cópia do presente parecer ao Executivo, tendo em vista a recomendação de revogação da lei que fixa prazo do envio da LDO. Este é o parecer, contudo, a consideração de Vossas Excelências, Urupema, 20 de outubro de 2020, Gabriela Pereira de Lucena, assessora jurídica. Temos também um ofício, uma correspondência. Do Ministério Público. Ofício circular conjunto do Ministério Público de Santa Catarina. Prefeitura Municipal à Câmara Municipal de Urupema. Ao senhor Prefeito Municipal e ao senhor Presidente da Câmara Municipal. Lei número 13.982, de 2/4/2020. Auxílio emergencial e eventual recebimento irregular de benefício por servidores municipais. Urgente. O Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições de guarda da ordem jurídica e fiscal de sua execução, por sua Procuradora-Geral e a Controladoria Geral da União em Santa Catarina, por seu superintendente signatários, vem por meio deste prestar informações em face da Lei 13.982/2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial. Levantamento realizado de forma conjunta pelo Ministério Público de Santa Catarina e o CGU de Santa Catarina. Revelou, com base nas folhas de pagamento do mês de maio do ano corrente, que há 8.486 servidores públicos em Santa Catarina que receberam irregularmente o referido benefício, dos quais 13 estão vinculados à Prefeitura, Câmara de Vereadores de Urupema, representando 6,47% do total de servidores do município. Ressaltamos que, de acordo com o inciso 5º do artigo 2º da Lei 13.982/2020, são considerados empregados formais, portanto, sem direito à percepção do referido auxílio emergencial. Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Santa Catarina, Cibele Farias, e Superintendente do CGU Santa Catarina, Orlando Vieira de Castro Júnior. Seria isso, senhor presidente. Muito
Bem, só gostaria de fazer um comentário sobre essa notificação aí do Ministério Público, que aparentemente a gente vem como os funcionários da Prefeitura e da Câmara. A gente esteve conversando com o pessoal dos vereadores e os funcionários. Acho que ninguém se beneficiou desse benefício. A não sei que eles... Então, só para esclarecer o pessoal que está vendo a gente em casa, pelo que a gente conversou aqui, aparentemente, eu acho que não foi daqui essa denúncia dessas 13 pessoas que receberam o benefício irregularmente. Pequeno expediente, vereador Edgar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal da casa, mandaram um ofício ao secretário de obras para que seja feito a estrada da Serraria Velha. Essa estrada ela é uma estrada no município de Rio Rufino, onde deve ter mais, deve ter os moradores, e tinha 18 pessoas que tiram a nota de contribuem na nota fiscal aqui no nosso município, no caso. E outro ofício também ao prefeito municipal, que seja feito um convênio com a Prefeitura de Rio Rufino, na qual eu me proponho colocar à disposição para conversá-los, junto mesmo com a Câmara Municipal de lá, seja celebrado um convênio para fazer essa estrada e assim com esse convênio fica a parte legal feita do documento e pode a Prefeitura de Irupema fazer essa estrada. Até com observação do prefeito uma semana e fiz essa estrada. A gente teve uma afinação muito rápida, celebramos um convênio na época e fizemos uma estrada. Então, seja o ofício ao secretário e o ofício ao executivo. A princípios, seria isso. Muito obrigado. Vereador Januário. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. A gente está entregando o cargo, mas eu tinha a gente pede para vocês que vão ficar. Nós temos uma pontezinha bem pequenininha que dá acesso tanto para lá de lá como para lá de cá, até inclusive é deslocado 2 carros para buscar os alunos, sendo que saindo dessa ponte pode ser só um. É aqui na Tia Lena, como a gente chama. Eu até sabia o nome do riozinho ali, mas não sei mais hoje. E esse acesso para onde eles caminham dá 16 quilômetros. E saindo para cá da pontezinha ali dá 6. Então nós vamos economizar um carro, buscando os alunos, sendo que sai a obra, né? E eles podem sair, ele vem até no Kleber e sai por ali. Fica bem pertinho. Muito obrigado. Vereador Elaine. Senhor presidente, os demais colegas, gostaria de pedir 2 ofícios. Um seria para a Secretaria de Urbanismo, ao secretário Tena, para o bairro Senadinho, umas 2 lombadas ao acesso ali que comece a entrada das casas ali do bairro da Prefeitura, e a outra um pouco mais em frente. Seria ali entre aquele meio ali. Porque ali é acesso de muitas crianças. Então, como teve um acontecido ali, que eu acho que todo mundo sabe, né? Muito grave ali de um atropelamento, eu acho que então agora chegou a hora, porque como ali é uma reta, chegou a hora de a gente fazer alguma coisa para que naquele trecho os carros derem uma diminuída, para que isso não se ocorra mais, né? Deus o livre, a gente tem que prevenir para não remediar depois. E ali tem muitas crianças, por causa do bairro da prefeitura, tudo ali sempre dá, e ali tem a casinha também que é pego os alunos, então seria muito viável e muito importante ali alguma coisa que faça com que os carros diminuam ali a velocidade. Eu pensei ali numas lombadas. E o segundo ofício seria para uma reestrutura no
cedro na mangueira do Conselho Comunitário. Que daí essa eu acredito que é para a Secretaria de Obras. Se não for, daí eles encaminham, né? Mas então uma seria para a Secretaria de Urbanismo e a outra para a Secretaria de Obras. Eles precisam muito da mangueira lá na comunidade do Cedro e eles pediram para fazer uma reestruturação nela que tá meio inviável de usar a mangueira. Seria isso então, hoje meus ofícios. Muito obrigada. Eu também gostaria de pedir um ofício, eu já estive conversando com o prefeito, mas aproveitar a deixa da vereadora Helene para se construir umas lombadas na localidade do Cedrinho, eu acho que é Cedrinho, lá na localidade de Passo Tatu. Então, a comunidade vem pedindo, que está perigoso, tem bastante criança. Então, às vezes a gente, se puder prevenir, é melhor que depois remediar, que nem diz o outro. Então, o ofício, eu acho que, não sei se seria, eu acho que para a Secretaria de Obras, para o prefeito, encaminhar para a Secretaria de Obras. A gente já esteve conversando com o prefeito, mas só reforçando o pedido aí, quanto antes puder ser atendido, melhor. Seria bom também pôr umas placas indicativas que, assim, né, acesso de criança. Seria isso. Até a comunidade queria fazer por conta essas lombadas. Só que nós tivemos um caso na Bossoroca que foi feita a lombada e não foi arrumado placa. E veio um carro corrido e quase que tombou o carro. Então, provavelmente vai ser providenciado as placas para dar lombada e avisando a travessia de crianças. Grande expediente, vereador Edgar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu só realmente para cumprimentá-los e comentar a respeito do meu requerimento com o assunto da estrada da Serraria Velha. Ali é uma estrada que é no município de Rio Fino, mas é que os produtores daqui era há pouco tempo, em 18 pessoas e todos tiravam nota do município de Urupema. Então essa foi uma polêmica, mas que quando quer fazer é muito fácil de resolver. Como eu comentava aqui, fui prefeito uma semana e fiz a estrada da Serraria Velha. Mas aquilo foi tudo muito rápido, isso era um processo. Nós reunimos com os prefeitos da época, vereadores, e saiu autorização para construir essa estrada. Então fica aqui esse ensejo feito com referência ao Covid, mas se cuidar de novo, né? E agora com mais um agravante da campanha, que não vejo porque as nossas autoridades federais e próprias estaduais, segundo eles, baseado em lei, fazer com que essa eleição acontecesse. E com certeza o interesse maior era só deles. Nós pequenos, eu tenho essa paixão política, mas se fosse preciso ficar em casa, a gente ficaria em casa, não enfrentava essa eleição. Se a lei nós abonássemos de que essa eleição seria adiada, seria o correto que nossas autoridades faziam. Mas aí, como a nossa caneta escreve menos, nós temos que cumprir esse detalhe. E que nós tenhamos cuidado na campanha, como eu comentava. Eu acho que até a saúde daqui devia fazer uma reunião com os presidentes de partido e os presidentes de partido orientassem seus candidatos. De preferência, é muito bom ser recebido, mas que a gente se apresentasse e nessa visita fosse só na porta da casa. Isso, por exemplo, é uma coisa que daqui para frente caprichar nessa situação. Se me isentar de me receber, é bom para nós dois. Agradeço a oportunidade, boa sorte a todos e uma boa noite. Vereador Januário. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu gostaria de agradecer o dia do médico, né, que foi domingo,
que é uma classe que acho que serve todos nós também, né? E queria também mandar um ofício, acho que para o secretário da Agricultura, pela mangueira lá do Cedrinho, que ele já levou os material e ontem nós fizemos ela. Tá quase funcionando, falta só os portão. E também um para o prefeito, um ofício para o prefeito que dizer que está feita. Era um pedido que a gente tinha, a do Cedro ali, que a Elaine já pediu, falou hoje ali, eu também já tinha pedido, mas que a hora que der, que faço, que todo mundo ocupa. E meu muito obrigado e se cuide que o Covid está por aí, gente. Bem, só complementar aí a fala do vereador Januário, que esse recurso que foi destinado para fazer as mangueiras foi o recurso das sobras da Câmara aqui. Então tem foi designado 10 mil reais para o Cedrinho, 10 para Urupema, 10 para Bossoroca e 20 mil para o Conselho do Cedro, que foi feito o motor do trator do antes. Só para complementar aí, também para vocês ficarem sabendo, talvez algum de vocês não soubesse. Vereador Elaine. Agora, cumprimentando a todos, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, todos os colaboradores que sempre estão aí com a gente e a todos que estão aí nos assistindo, lá do outro lado da telinha, né, ao pessoal aí de casa, o meu muito obrigado de vocês estarem aí nos acompanhando, é sempre muito importante. E gostaria muito de agradecer as pessoas que estão assistindo nossas sessões nas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho. Isso é muito importante, já que agora com a pandemia não está sendo podido vir o público, a gente não pode estar aqui presencial, né? As pessoas não podem vir pessoalmente até a Câmara de Vereadores, então a gente fica muito agradecida por estar nos acompanhando, né? E vendo o nosso trabalho. Meu muito obrigado. E gostaria também de comentar, parabenizando também o lindo trabalho que a Secretaria de Educação fez durante essa semana aí sobre o Dia das Crianças, que foram em todas as comunidades, os bairros, levando diversão, levando amor, carinho, atenção para as crianças. Lá no Senadinho eu vi eles passando, então entregando um mimo a cada criança, e a gente via assim o brilho lá eu estava lá fazendo uma visita, eu vi o brilho daquelas crianças nos olhos, é muito importante. É assim um feito pequeno, um gesto pequeno que faz toda a diferença para uma criança, né? Então, meu muito obrigado, parabéns por o trabalho que vocês têm feito, e eles todos de fantasia, todos assim fantasiados para alegrar as crianças. Olha, então é assim um manifesto muito legal, muito importante. Parabéns aí a todos que participaram, a todos os professores e a Secretaria de Educação. E agora, né, gente, se cuidar aí mais um pouco também, temos esses casos confirmados aí, então precisamos ter esse cuidado. Como o colega vereador Tchodega falou, não sei por que as eleições esse ano, porque está bem complicado, agora a gente, com essa situação aí, precisamos nos prevenir ainda mais. Então, assim, se caso a gente não conseguir chegar e não for também, porque a gente fica meio indeciso se chega ou se não chega, mas fica aí a gente, né, nosso pedido de apoio. E a gente sempre está aqui para trabalhar por todos, ser seu representante, fazer um trabalho aí sempre bom para todo mundo. A gente está sempre à disposição, me coloco sempre à disposição aí para ajudar e sempre fazendo o melhor. E para finalizar, só ali do ofício do colega vereador Januário, é muito importante o pedido, colega vereador. Eu fiz esse pedido dessa ponte diretamente ao prefeito no primeiro ano que nós começamos aqui, porque me procuraram e falaram a respeito dela.
E ali é um passe que muita gente precisa dele e economizaria um carro, né, de estar pegando os alunos lá, ter que deslocar 2, então colocaria um só. Então é uma ponte muito importante. Acho que todas as pontes são importantes, porque a gente ficando sem, a gente vê a precariedade do acesso que fica, né? Às vezes dá volta lá longe e tal. Então acho que essas pontes são bem importantes. Eu fiz o pedido também para aquela lá do Bom Sucesso, que é outra muito importante, aquela ponte lá. Então, se Deus quiser, a gente vai estar aí para trabalhar por essa. Já estou começando, pedindo apoio aí ao deputado aí, e acho que vai dar certo. Tomara que dê, né? Tomara que dê tudo certo para que se encaminhe, porque eles precisam, né? Todo mundo precisa. Então, seria isso. Uma boa semana a todos. Meu muito obrigado e fiquem bem. Ordem do dia. Em discussão, projeto de lei 017/2020. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje a gente vai estar votando em primeiro turno, né, um dos projetos mais importantes que passa nessa casa durante o ano, né, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Ela é elaborada anualmente, né, aponta as prioridades e metas da administração para o ano seguinte. Neste caso, a gente está votando o orçamento para 2021. Ela foi fixada, né, para 2021 em 15 milhões e 500 mil. Esse valor ele é baseado no orçamento, na arrecadação do ano anterior, né? É uma estimativa, porque 100% você vai saber conforme os meses forem se passando, né? Para a gente ver como que vai se comportar aí a arrecadação. Gostaria de deixar, né, registrado, conforme o parecer da nossa assessora jurídica, a doutora Gabriela, o prazo, mais uma vez, veio fora, né, como ano passado já veio. Hoje a gente deveria estar votando o primeiro turno da LOA, né, que vem depois da LDO. A LDO, pela lei, ela teria que chegar, deveria ter entrado nessa casa 8 meses e meio atrás, né. Mas, enfim, está entrando hoje. Teve a audiência pública na semana passada, que eu também gostaria de esclarecer para as pessoas que nos assistem em casa, né, que eu não sei se os nobres vereadores observaram algumas críticas nas redes sociais, como a gente ficou atrás das câmeras, o pessoal de casa não nos viu aqui, alguns pensaram que a gente não estava, né, então os 9, 8 vereadores estavam presentes. Mas a gente falhou, vereadores, não fizemos pergunta com o microfone, né? A gente não foi utilizar, a gente fez as perguntas em off depois que as câmeras desligaram ou antes de começar, né, as gravações. Então, que algumas pessoas, a gente passou essa ideia para as pessoas de que a gente não participou ou que não fez perguntas, né? Mas gostaria de esclarecer que a gente fez, sim, a gente teve a oportunidade naquele dia, na terça-feira passada, de tirar as nossas dúvidas, né, com o contador da prefeitura. Uma das dúvidas que eu tinha, que foi esclarecida, eu achei estranho o valor que foi fixado ali para o gabinete do prefeito, que eu tinha uma ideia de que o gabinete era o prefeito, o vice e mais alguns funcionários. Aí, comparado ao valor da Câmara, eu achei alto, né, na hora que foi apresentado, mas o contador esclareceu que o Conselho Tutelar, que antes era vinculado ao social, agora é vinculado ao gabinete do prefeito, então a gente ficou ali contente com os valores, né. A gente sabe que não são valores exatos, que no decorrer do ano eles alguma coisa é modificada, é suplementada, né, é natural que venha para casa praticamente todos os meses alguma suplementação por isso. Que é fixado esses valores aí, 15 milhões e 500 mil para todo o ano, né, dividido em várias dotações. E um valor exato dificilmente se consegue processar ali, né,
vai depender muito do comportamento, de emendas que venham, que vai fugir um pouquinho daquilo que foi orçado ali. A gente tem o parecer jurídico pela aprovação, apesar do prazo, de estar fora do prazo. A gente sempre confia e procura manter ali o contato com os contadores, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, né? Eles são acostumados a trabalhar com isso. A gente dá uma analisada sim, mas a gente é meio leigo em questão de valores, né? Mas mesmo assim a gente estuda e procura, né? Acredito que não vai ter nenhuma emenda, né? A gente confia ali no que foi colocado, espera que dê tudo certo, que a arrecadação aumente, né? No próximo ano. A gente sabe que baixou nos últimos meses até por conta da pandemia, né? Que a arrecadação se comporte bem ano que vem, que consiga se cumprir ali aquilo que foi estabelecido. A LOA também vai vir atrasada, né? Já está atrasada, porque seria 3 meses antes, mas a gente precisa da LDO, a LDO que vai orientar, conforme está ali na lei, vai orientar a LOA, né? Então é um projeto importante, eu sou favorável ao projeto. Em discussão? Já foi bem explicado aí, né? Bem comentado a respeito desse projeto grande que a gente recebe anualmente, pela audiência pública, que nós estávamos presentes aquele dia. Foi uma falha mesmo, como a nobre vereadora falou, a colega Marília, que nós não nos aparecemos diante das câmeras, né? Ficamos atrás delas, então às vezes deu a impressão para quem estava assistindo de casa que nós não estávamos presentes, mas a gente estava, né? Fizemos perguntas e várias dúvidas foram sanadas. Uma dó que que agora a gente tem que se transformar e se adequar com essas novas maneiras de a gente falar, que são os microfones. A gente não estava acostumado com eles, então às vezes a gente esquece e dá aquela falhada. Mas apresentação bem importante, bem explicada. O Sérgio aí, o contador da prefeitura, trouxe aí, nos mostrou ela, né, do começo ao fim, detalhadamente, os valores, secretarias, tudo, cada uma delas com uma explicação, né, acompanhando uma explicação. Então, acredito que foi ali feito um projeto muito bem elaborado, em valores. A gente tem as suplementações, como a vereadora já disse, que nunca fecha durante o ano todo. Não tem aquela previsão certa de acontecer, de colocar um valor certo numa secretaria e usar. Então, sempre tem ali as transferências de valores, que uma gasta menos, outra gasta mais. Então, aquelas variações. Mas é um projeto bem elaborado, com valores ali muito bons, está tudo dentro dos conformes, né? Tudo dentro da lei, tudo bem orçamentado. Então, que 2021, né, seja um ano aí, um ano melhor que este, e que ela ocorra tudo bem, que eles vão usando o projeto aí conforme ela está aqui. Então, eu sou totalmente favorável ao projeto, né? E que seja aí, depois venha o outro projeto, que é a LOA, mas que dê tudo certo conforme o que está aqui no papel, que é o que a gente espera, né? Então, seria isso. Muito obrigada. Em discussão? Em votação, vereador Augusto. Pela aprovação, senhor presidente. Em primeira discussão. Tá. Em votação, vereador Augusto, pela aprovação. Vereador Edgar. Pela aprovação. Vereadora Elaine. Pela aprovação, senhor presidente. Vereadora Gilda. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Jair. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Januário.
Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Joaquim. Pela aprovação, senhor. Vereadora Marília. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado. E não havendo mais nada a ser tratado na presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 27 de outubro, às 18 horas, e dou esta sessão por encerrada.